Bom dia, tudo bem? Mais uma aula de processo penal. Espero mais uma vez encontrá-los por meio desse vídeo, todos bem, saudáveis, assim como aqui na minha casa também tá tudo bem, somos gratos a isso. Feliz por mais uma aula, a gente aí chegando numa reta final do que a gente se propôs a estudar esse semestre. E a gente está estudando ação penal e nós vimos as características gerais da ação penal quando a gente fez o conceito, nós fizemos a classificação das ações penais, a natureza jurídica, vimos também a diferença de o início da ação penal e o início do processo penal. E quando a gente culminou nas espécies de ação penal, nós verificamos dois tipos de ação penal que vocês já sabem, né? Ação penal pública e ação penal privada, que a gente vai classificar de acordo com a titularidade. E começamos a falar apenas das ações penais públicas. E foi isso que a gente começou. E a gente recordou que a titularidade é do Ministério Público. Nós recordamos, nós vimos, melhor dizendo, conhecemos novos princípios agora voltados à ação penal pública, princípio da obrigatoriedade, da indisponibilidade, oficialidade e oficiosidade. No que diz respeito aos dois primeiros princípios que nós estudamos, da obrigatoriedade e da indisponibilidade, eles não são de caráter absoluto. Você lembra, né, que o promotor de justiça, por força do princípio da obrigatoriedade, ele tendo os requisitos mínimos para ajuizar a ação penal, ele deve fazê-lo. Mas esse princípio ele é flexibilizado por conta dos próprios institutos despenalizadores que nós já estudamos. No caso aqui do princípio da obrigatoriedade, ele passa a não ser radical, severo, de forma rígida a observância dele, por meio da transação penal, acordo de não persecução penal e, em alguns casos também, a colaboração premiada. Já o princípio da indisponibilidade, que é sempre muito bom a gente recordar inicialmente, temos que o promotor de justiça não pode abrir mão da ação penal, ele não pode desistir da ação penal, ele não pode arquivar autos de ação penal. Mas também percebemos que é um princípio que não é de observância rigorosa, porque eu tenho um outro instituto despenalizador, que é a suspensão condicional do processo, que permite o processo não seguir. E sobre os institutos despenalizadores, já tem um videozinho para vocês postado aí na penúltima aula, que fica fácil de você acessá-lo e fazer essa distinção que para nossa matéria, para fins de avaliação, você não precisa saber a diferença deles. O que a gente estudou foi o acordo de não persecução penal. Esse tem que estar na ponta da língua, tudo bem? Porque esse faz parte da cronologia aqui dos nossos estudos. E agora eu deixei mais dois princípios para vocês estudarem e aí fica até mais fácil para a gente compreender agora e também travar aí, se for o caso, uma discussão. Sempre muito bem-vinda ali no chat. Não espera o vídeo acabar, vai lá pro chat se você tiver dúvida, que eu vou estar lá desde o começo da aula, tudo bem? Bom, ficou faltando a gente verificar então o princípio da intranscendência e o princípio da indivisibilidade. O princípio da intranscendência é facílimo de ser compreendido, porque vocês já estudaram ele lá no direito penal. E lá no direito penal, a conotação que se tem lá é que a pena não pode passar da pessoa do condenado. Foi isso que vocês estudaram lá. E, de fato, é isso mesmo o significado desse princípio. Trazendo esse princípio para a ação penal pública, nós entendemos que a ação penal só pode ser ajuizada em desfavor de quem cometeu o crime. Não pode haver substituto em relação ao polo passivo. É muito comum, e aí me permitam fazer um paralelo muito tranquilo, só para você compreender melhor. É muito comum, lá no processo civil, se alguma pessoa que seja menor de idade gerou um dano ao outro, é o responsável que vai ressarcir esse dano, porque admite esse tipo de substituição no polo passivo. Aqui não. Se uma pessoa com 16 anos comete um crime, é ele que vai ser responsabilizado, não no processo penal. Aí vai ser lá na seara do ECA. Por outro lado, se uma pessoa que tem mais de 18 anos, mas ela é portadora de doença mental, se ela comete um crime, é ela, essa pessoa portadora de doença mental, que será responsabilizada criminalmente. Não vai ser o responsável por ela,
Isso é o princípio da intranscendência. A ação penal só pode recair sobre a pessoa que efetivamente cometeu o crime. Fácil, né? Então a gente segue para o outro princípio, que é o princípio da indivisibilidade. Vamos primeiro entender esse princípio e eu vou colocar alguns questionamentos aqui para os senhores. O que eu entendo pelo princípio da indivisibilidade? A gente fala desse princípio quando existir pluralidade de investigados, quando eu estiver diante de um concurso de pessoas. Por meio desse princípio, o promotor de justiça, ele não pode escolher quem ele vai processar, havendo várias pessoas que cometeu o crime. Se em relação a essas pessoas existirem aquelas condições da ação, aquele mínimo que ele precisa, justa causa, possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade, existindo esses requisitos, face a todas as pessoas que foram investigadas, todas elas deverão ser processadas, todas deverão ser denunciadas. O promotor de justiça não conta com a faculdade, ele não tem a discricionariedade de escolher quem ele vai processar. É obviamente, aqui a gente precisa recordar, lá na parte investigativa, que é assim. 5 pessoas foram investigadas da prática de um crime, só que uma delas está na cara pelas investigações, pelas provas colhidas pelo delegado, que ela não participou do crime. Suponhamos aquele exemplo de uma lesão corporal cometida numa saída de uma festa em que 4 pessoas, 5 pessoas em cima da vítima, atacando, chutando, cuspindo, agredindo a vítima caída ao chão. Só que ficou detectado, por exemplo, que o 5º elemento, que foi também investigado, ele era uma pessoa que estava tentando ajudar a vítima. É óbvio, doutores, não tendo justa causa em relação a essa pessoa, não tendo indício de autoria, não tendo materialidade, ou ainda, verificando que ela não cometeu o crime, é óbvio que o promotor de justiça vai denunciar os 4 e vai deixar ela de fora. Mas ele está deixando ela de fora não é porque ele quer, é porque ele não cometeu crime e só pode figurar dentro de uma denúncia quem cometeu o crime. Está aí o requisito da possibilidade jurídica do pedido que nós já estudamos. Então, em relação a essa pessoa, o promotor de justiça vai pedir que as investigações sejam arquivadas. Em relação a essas, não. Isso é o princípio da indivisibilidade. O promotor de justiça não escolhe, ele não opta, ele não tem a liberdade de escolher quem ele vai processar. Havendo requisitos para todos, todos deverão ser processados. E vocês perguntam, no mesmo processo? Sim, a regra é que seja no mesmo processo. Porque a gente trabalha com a questão da celeridade, da economia processual e até mesmo para facilitar a colheita de provas. Imagina a gente ter que ficar colhendo aquele tanto de provas em processos separados, vai ser todo mundo no bololô no mesmo processo. Agora, vamos lá começar a refletir sobre algumas situações. Alguns doutrinadores preferem não chamar de princípio da indivisibilidade. Alguns doutrinadores preferem pontuar que estaríamos, na verdade, à frente do princípio da divisibilidade. Só que a gente tem que tomar muito cuidado no sentido de que o que eles querem dizer quando eles falam, ao invés de dizer indivisibilidade, eles falam divisibilidade. Exemplo disso é o doutrinador Mirabete, um clássico do processo penal, Júlio Fabrini Mirabete. Muito clássico do processo penal. Ele não está no plano físico mais entre nós, ele entendia que deveria ser divisibilidade, mas nunca no sentido de que o promotor poderia escolher quem ele vai processar. Não, isso ele não pode escolher, ok? Mas divisibilidade no sentido de que o promotor de justiça ele deve sim processar os 4, mas ele poderia, ou melhor dizendo, não havendo justa causa contra esse 4º, o promotor de justiça poderia denunciar esses 3, em relação a esse, pedir novas diligências, porque no exemplo que eu estou trabalhando com vocês, esse daqui não pode ser denunciado de jeito nenhum, porque ele estava ajudando, tudo bem? Então, segundo a ótica de alguns doutrinadores,
que entendem que é princípio da divisibilidade, significa que o promotor de justiça poderia agora denunciar parte dos investigados, por exemplo, 3 deles, e esse daqui, as investigações continuariam contra ele para ter mais elementos. Depois, quando a investigação fosse definitivamente concluída e trouxesse mais elementos em relação a esse, o promotor de justiça poderia aditar a denúncia. E o que é aditar a denúncia? É complementar a denúncia. Então vamos recapitular para agora a gente colocar, deixando a poeira da discussão assentada, vamos verificar como que eu interpreto o princípio da indivisibilidade. Eis um princípio a ser observado pelo promotor de justiça no ato do ajuizamento da ação penal pública, porque ele não tem discricionariedade, não tem a faculdade, tampouco a liberdade para escolher quem ele vai processar. Tendo os requisitos mínimos, ele deve fazê-lo. Por outro lado, há quem sustente que a nomenclatura correta, que o ideal é falar princípio da divisibilidade, não porque o promotor de justiça vai escolher quem ele vai processar, mas porque ele poderia fracionar o oferecimento da denúncia. Ele oferece denúncia em face dos 3 e depois, quando tiver uma investigação mais robusta, face ao 4º, aí o promotor de justiça poderia aditar, complementar essa denúncia. Então, eu gostaria que vocês pegassem um livro de processo penal, alguma doutrina, teoria, qualquer parte relacionada à teoria do processo penal, para analisar sobre isso. Em prova, é algo muito difícil de ser, não difícil, numa prova dissertativa, você deve falar o que significa esse princípio e por que alguns chamam de princípio da divisibilidade. Numa questão objetiva, numa questão de prova objetiva, o correto é assinalar o princípio da indivisibilidade, para não dar a ideia de que ele estaria escolhendo quem ele vai processar, ok? E agora a gente parte para o nosso terceiro tópico aí dentro da ação penal pública. Nós vamos estudar agora as condições específicas da ação penal pública. Na última aula, nós estudamos as condições gerais, genéricas da ação penal. Repito para lembrar. As condições gerais são possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir, legitimidade e a justa causa. Esses requisitos cabem tanto para a ação penal pública quanto para a ação penal privada. Por isso que são chamados de requisitos gerais, genéricos. Agora, como a gente está estudando a ação penal pública, nós vamos estudar aqueles requisitos específicos da ação penal pública. Por isso que ela passa a ser chamada ação penal pública condicionada. Então, a gente vai abrir um tópico agora relacionado aos requisitos específicos cabíveis nas ações penais públicas condicionadas. Vocês já ouviram falar, obviamente, e sabem muito bem que a ação penal pública, ela se ramifica, ela se subdivide em ação penal pública e ação pública condicionada e pública incondicionada. A ação penal pública incondicionada, o próprio nome já fala, não exige nenhum outro requisito, além daqueles gerais. Já a pública condicionada vai exigir requisitos, sim, objetivos, também chamados condições de procedibilidade para a ação penal. Vamos a eles? Só repetindo, para ficar bem claro, a ação penal pública condicionada, ela exige certas condições específicas, também chamadas condições de procedibilidade para a ação penal. Vamos começar com a mais famosa, a mais usada, a super comum, a que você já ouviu falar muito, mas talvez possa ter algumas confusõezinhas e vai ser agora que a gente vai matar qualquer chance de dúvida que você tenha em relação à representação do ofendido. Essa é, portanto, a primeira condição específica da ação penal pública condicionada, chamada representação do ofendido. O que é a representação do ofendido? Primeira coisa, conceito de representação do ofendido. Nada mais é do que a manifestação de vontade da vítima para que o seu ofensor possa ser
investigado e posteriormente processado. Manifestação de vontade da vítima para que o seu ofensor possa ser investigado e posteriormente processado. Representação do ofendido é só isso. É só isso. É a manifestação de vontade da vítima. É uma autorização dada pela vítima para que possa iniciar o inquérito e possa também iniciar a ação penal. Sempre? Não. Apenas nos casos previstos em lei. Essa manifestação da vontade da vítima só será exigida naqueles casos previstos em lei. Apenas alguns crimes exigem essa autorização da vítima. E são poucos. Vamos colocar como exemplo aqui 2 que são muito famosos: o crime de ameaça e o crime de lesão corporal leve. Porém, asterisco aí no crime de lesão corporal leve, que se referir-se a lesão praticada no ambiente doméstico ou familiar, ela não exige essa autorização. Porque esse crime no ambiente doméstico ou familiar passa a ser de ação penal pública incondicionada. Então, nós temos 2 crimes em que a lei, que eu estou exemplificando, sem prejuízo dos demais, 2 crimes que eu estou exemplificando que a lei exige a autorização da vítima para que inicie o inquérito e também possa ter, que o promotor de justiça possa oferecer a denúncia. Sem essa autorização da vítima, o delegado não pode instaurar o inquérito, já estudamos isso, e sem essa autorização da vítima, o promotor de justiça não pode oferecer a denúncia. Por isso que é chamada condição. É uma condição da ação penal pública e por isso também que ela ganha o nome de ação penal pública condicionada. Então ela está condicionada à vontade, à manifestação da vítima. Como que você vai saber, desafio, pergunta interessante, como que você vai saber se aquele crime exige a autorização da vítima ou não? Quem que conta isso para você? Quem que te fala? Eu nunca sei se esse crime precisa de autorização da vítima ou não. Primeiro que eu já dei uma bela de uma dica. Tudo bem que não é a mais eficaz, mas já te ajuda muito. Ameaça e lesão corporal leve, que não for de violência doméstica, vai exigir a tal da representação, que é a manifestação da vontade da vítima. Nossa, mas e os outros? Como é que eu vou saber? Você já decorou esses 2? Então vai ficar fácil agora. Todas as vezes que você quiser saber se aquele crime exige ou não a manifestação da vontade da vítima, você vai no crime. No crime. Você vai lá no escrito do crime, o caput vai estar escrito só a conduta criminosa como é, aí você vai lá, ou os incisos, ou os parágrafos, ou as disposições finais, as disposições transitórias que vêm ao final do capítulo e não necessariamente ao final do artigo, e lá vai ter uma palavra-chave, e a palavra-chave é essa: este crime se processa mediante representação. Representação é, portanto, a palavra-chave. E aí, como que as coisas funcionam? A gente decora quais os crimes que são mediante representação, ameaça e lesão leve não sendo no ambiente doméstico e familiar, sem prejuízo de algum outro que venha pontualmente escrito isso, mas se você não souber, se você ficar na dúvida, você vai lá e procura lá no seu código, lá no artigo que capitulou aquele crime e verifica se tem escrito representação ou não. Essa é a palavra-chave. Nós tivemos uma alteração significativa com o projeto anticrime, que teve um crime aí que passou a ser condicionado à representação. O crime de estelionato passou a ser condicionado à representação da vítima, ou seja, o promotor de justiça só pode oferecer a denúncia em crimes tais se houver a manifestação de vontade da vítima. Eu vou deixar essa tarefa para você verificar em qual situação lá do estelionato vai acontecer isso, ok? Então fica atento aí com essa alteração e novidade legislativa. A gente vai continuar falando da representação, mas isso a gente vai fazer no próximo vídeo em que eu quero saber de vocês, e aí você já vai pensando:
Quem que pode apresentar, oferecer essa representação? Como que ela deve ser feita? Ou seja, qual que é a forma dela? Para quem? Destinatário. Qual que é o prazo? Como é que a gente começa a contar o prazo? Posso retratar da representação dada? A representação dada pela vítima, será que a vítima pode voltar atrás? Ela pode se arrepender? Será que se o promotor de justiça tiver em mãos uma representação, só por isso ele é obrigado a oferecer a denúncia? São questões que eu estou levantando aí só para aguçar aí o seu raciocínio jurídico e que serão, obviamente, respondidas por meio da nossa explicação no próximo vídeo e eu te espero.